Vamos lá, meus amigos, primeira aula efetivamente aqui de regimento interno do TRE São Paulo. A gente, na primeira aula, a gente falou ali como que você vai estudar regimento interno, quais que são as partes mais importantes que a gente precisa se preocupar mais. E essas primeiras aulas a gente já viu que são as mais importantes. Então, depois que a gente terminar todo o regimento interno, a gente vai ficar muito focado aqui nessas primeiras partes do regimento com relação à nossa revisão. Tá? Então, como se diz aí, vamos começar do começo, iniciar aqui do início. Regimento interno do TRE São Paulo. E lembrando, né? Não esqueçam de pegar o regimento interno atualizado, tá? Tem que ser o mais novo ali. Tomar cuidado porque teve sim alteração, teve modificação aí recente do regimento interno. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para a gente poder ir grifando. Vai acompanhando junto comigo, vai grifando onde você achar que é mais importante. Se você tiver impresso aí também vai fazendo as marcações necessárias. E eu recomendo muito que você vá lendo já por conta própria o regimento interno, para quando a gente tiver as nossas aulas aqui, a gente simplesmente consolidar os entendimentos, tá? Então é importante aí, você sabe muito bem, as nossas aulas aqui, elas duram em torno de 20 minutos, mais ou menos 20 e poucos minutos. Então é bom que você, antes, já faça toda a leitura de tudo, aí o máximo que você conseguir do regimento interno, e à medida que a gente for estudando junto aqui, você vai tirando as suas dúvidas aqui com relação ao regimento interno. E também, se tiver, lógico, mais alguma dúvida, alguma coisa que eu acabei esquecendo de falar, você deixe depois o comentário para a gente poder tirar suas dúvidas também. Tá? Então, vamos lá. Regimento interno TRE São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são outorgadas pelos artigos 96, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, e 30, inciso 1 do Código Eleitoral, resolve adotar o seguinte regimento interno. Então, a gente sabe aí que os órgãos públicos, né, principalmente esses aí do Poder Judiciário, eles têm o seu próprio regimento interno, tem as regras ali que estabelecem como vai funcionar a presidência do tribunal, como que ele é composto, como que modifica ali cada um o presidente, como que tem aquele processo de eleição do presidente, como se distribui um ou outro processo, como que um processo ou outro tem seu procedimento. Então, a gente vê, por exemplo, Câmara dos Deputados tem seu próprio regimento interno, Senado tem seu próprio regimento interno, STF, STJ, cada um tem o seu próprio regimento interno para estabelecer regras que são internas ali do regimento, que às vezes, lógico, acabam tendo aí uma repercussão externa, mas a regra aqui é que é uma questão interna do órgão. Então vamos lá, disposição inicial. Artigo 1º, este regimento dispõe sobre a composição, a competência, a organização e o funcionamento do TRE São Paulo, bem como regula os procedimentos jurisdicionais e administrativos que lhe são atribuídos pela Constituição Federal e pela legislação. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. O regimento interno ele serve para isso, serve para falar sobre a composição, então de que forma que se compõe aquele tribunal, quais são as competências dele, então até onde que ele pode atuar. Competência nada mais é que isso, é uma delimitação do que o órgão pode fazer, da sua atuação, organização e funcionamento. E também fala dos procedimentos ali jurisdicionais e administrativos, foi o que eu falei para vocês. Então, algumas ações específicas de que forma que elas vão tramitar no TRE. Tá? Aqui, simplesmente disposição inicial. Aí a gente começa efetivamente aqui no título 1 do tribunal, da organização do tribunal e da composição. Aí sim, a gente já começa a entender aqui que realmente possui uma relevância grande a composição. Isso daqui a gente vai estudar ainda em direito eleitoral também, né? É uma matéria aí, vocês vão ver, né? Aqui quando a gente estuda o regimento interno, muitas coisas elas são iguais ali ao direito eleitoral. Quando a gente estuda, a gente acaba estudando nas duas matérias. Isso ajuda também a consolidar o entendimento para você lembrar sempre, né, da composição, por exemplo, a gente vai falar ainda em direito eleitoral. Mas aqui a gente já começa falando. Então, TRE São Paulo com sede na capital, olha aqui, a gente já sabe que a sede é na capital, e jurisdição em todo o estado. Gente, por que tem jurisdição em todo o estado aqui? Ele é o específico aqui do estado de São Paulo. A gente tem que lembrar que o TRE ele é um órgão federal, mas é um órgão federal que possui jurisdição no estado de São Paulo, porque tem TRE, né? Então cada estado possui o seu próprio TRE. Então, embora seja um órgão federal, ele é um órgão federal em razão da matéria, porque a matéria de direito eleitoral ela é privativa da União. Então, por isso que é considerada aqui um órgão federal, no entanto, ela possui jurisdição no estado de São Paulo.
tá? Embora em uma questão de organização você pode, por exemplo, ter algum tipo de redistribuição com outros estados. Então, o servidor de um lugar pode trocar com o de outro estado, por exemplo, já que são federais. Mas a regra é que, com relação à jurisdição, à resolução de conflitos, à decisão de litígios, né, e com relação à organização da eleição, do processo eleitoral, a gente vê que está relacionado ao estado de São Paulo somente. Mediante, então, como que vai se compor, né? Então, primeiro ele fala aqui, eleição em escrutínio secreto, tá? Então, faz ali uma votação, escrutínio aqui é uma votação secreta, tá? Então, primeiramente, a gente vê aqui que é uma eleição. De que forma que escolhe? São 2 juízes escolhidos pelo TJ dentre os seus desembargadores, tá? 2 desembargadores, 2. Vou até tirar aqui os juízes, porque senão às vezes confunde você, mas são 2 juízes do TRE, porque aí, uma vez eu já falei para vocês, né? Quem compõe o tribunal não são desembargadores, não se diz assim que é um desembargador eleitoral. Você fala que é um juiz que compõe o Tribunal Regional Eleitoral, tá? Então vamos lembrar a questão de organização também, né? Quando a gente fala, né, de quem compõe ali a gente está falando aqui a composição do tribunal e não dos juízes eleitorais, tá? Uma coisa são os juízes eleitorais, que é a primeira instância, a gente está falando aqui a respeito da segunda instância, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Esse Tribunal Regional Eleitoral, ele é composto por 2 juízes que são escolhidos dentro do Tribunal de Justiça, dentre os desembargadores. Então, dentro da segunda instância da Justiça Comum, você escolhe 2 juízes aqui. Também escolhe 2 juízes que são escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os juízes de direito. Olha aqui como a composição do tribunal ela é muito diferente do comum, porque o que acontece? A gente não tem, dentro da Justiça Eleitoral, juízes que são somente juízes eleitorais. Todos os juízes aqui eles são escolhidos dentro de outros órgãos. Eles, além de atuar nos outros órgãos, eles atuam também no eleitoral. Aqui acaba sendo uma competência cumulativa, tá? É muito diferente, por exemplo, de um juiz comum, né? Um juiz de direito lá que atua na justiça comum, ele somente tem aquela atuação de juiz de direito, né? Ele passa naquele concurso público para juiz de direito. Agora, com relação aqui à justiça eleitoral, não tem um juiz que faça um concurso de juiz eleitoral. Essa é a distinção aqui. Ele não faz um concurso de juiz eleitoral, ele é um juiz comum, é um juiz de direito que cumula aqui então essa função de juiz eleitoral também. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá? 2 desembargadores, 2 juízes de direito, um juiz que é escolhido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, que é o responsável aqui por São Paulo, por isso que é o TRF3, que tem um juiz também, que então é ali um juiz federal, né? Tá? Então, 2 desembargadores, 2 juízes de direito, um juiz federal e 2 juízes indicados em lista tríplice pelo Tribunal de Justiça dentre 6 advogados, de notável saber jurídico e idoneidade moral, que não sejam incompatíveis por lei. E olha que interessante aqui uma coisa, ó, a gente tem que tomar cuidado, eles são nomeados pelo presidente da República. Eles são indicados pelo Tribunal de Justiça, então eles não são indicados pelo presidente da República, eles são indicados pelo Tribunal de Justiça e são nomeados pelo presidente da República. Tá, esses 2 advogados aqui, indicados pelo TJ São Paulo, dentre uma lista de 6, dentro dessa lista de 6, 2 serão nomeados. Tá bom? Então, tomar cuidado com isso daqui, com essa composição aqui extremamente importante. Pessoal, não tem como não decorar essa composição aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Tá, parágrafo 1º, não podem fazer parte do tribunal, aí ele está falando a respeito aqui de impedimento dentro do próprio tribunal. Não pode fazer parte quem for cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 4º grau.
excluindo-se, neste caso, o que tiver sido escolhido por último. Ele está falando aqui, então, vamos dizer que estão sendo escolhidos 2 desembargadores. Vamos dizer que escolheu ali em 2010 um desembargador e ele está compondo ali o tribunal. Aí, em 2011, eles estão ali substituindo alguém e estão colocando um outro desembargador. E esse outro desembargador, ele tem aqui parentesco com aquele primeiro desembargador até o 4º grau. Nesse caso aqui, para que se possa manter aqui uma imparcialidade, uma impessoalidade do órgão, não se admite então a escolha desse segundo desembargador que tem parentesco até o 4º grau com o primeiro. Nesse caso aqui vai ser excluído o que tiver sido escolhido por último. Então esse segundo desembargador que foi escolhido, ele não vai poder realmente exercer a sua função como juiz eleitoral ali no TRE São Paulo. Então lembrar aqui essa expressão aqui até o 4º grau. Da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como membro no tribunal ou como juiz eleitoral o cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim até o 2º grau, de candidato a cargo efetivo registrado na circunscrição. Pessoal, olha, isso daqui já é diferente. A gente vê aqui que existe uma diferença importante com relação ao parágrafo 1º. Com relação ao parágrafo 1º, a gente está conversando a respeito dentro do tribunal, de quem está compondo o tribunal. Então, um juiz com o outro não pode ter o parentesco até o 4º grau. Agora, quando a gente fala a respeito de alguém, de um juiz que tem ali um parentesco com um candidato, aí a gente já está falando de até o 2º grau. Tá? Essa é a diferença do primeiro para o segundo. Tá? O primeiro relacionado ali a uma questão interna somente, quem compõe ali os juízes, e o parágrafo 2º dos juízes para quem é candidato. Por isso que ele fala aqui de candidato a cargo eletivo. Isso daqui para evitar que, né, ele acabe julgando casos que são relacionados a pessoas que são parentes dele, acabaria ali ferindo a imparcialidade. Então, por conta disso que existe essa exigência. É só tomar cuidado que um é 4º grau e o outro é 2º grau. E também, e também tomar cuidado aqui que ele fala, né, no primeiro ele fala companheiros ou parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral. E aqui ele fala somente cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim. Ele não fala aqui com relação aos colaterais, né? Então deixa meio que em aberto isso daqui, tá? Mas principalmente com relação a esse grau de parentesco que é mais importante aqui. A nomeação de que trata o inciso 3 não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que possa ser demitido ad nutum. Esse daqui são aqueles cargos de comissão, né? Que pode ser nomeado e exonerado a qualquer tempo. Só lembrando aqui, o 3 está tratando aqui dos nomeados advogados, tá? Então, nomeação dos advogados aqui para fazer parte do TRE. Está falando que a nomeação dos advogados não pode recair em cidadão que ocupe um cargo público. É possível que ele seja um advogado e que trabalhe em cargo em comissão, né? Então, no caso. Nesse caso, ele não vai poder, então, ser nomeado também como no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Tá? Então, o advogado que tem cargo público ali comissionado, ele não pode ser nomeado. Então, que ocupe cargo público que possa ser demitido ad nutum. Então, esse daqui que tem um cargo comissionado não pode. Também o que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor, em virtude de contrato com a administração pública, ou que exerça mandato de caráter público. Então, ele também não pode ter um mandato ali. Então, vamos dizer ali que ele seja um advogado vereador. Esse advogado vereador, ele não vai poder fazer parte do TRE São Paulo. Vamos dizer também que ele é diretor de uma empresa que é beneficiada ali pela administração pública, tem algum contrato com a administração pública. Percebo aqui que são questões que visam impedir que haja parcialidade, que seja ferida a impessoalidade. Porque se aqui, por exemplo, ele tem um cargo público comissionado, ele vai estar muito aqui já direcionado a ferir a imparcialidade
dando ganho de causa, por exemplo, à pessoa que o beneficiou com aquele cargo comissionado. Por isso que esse advogado, ele só fala aqui do inciso 3 porque com relação aos outros já existe essa exigência. Um juiz ele já não pode realmente ser diretor de uma empresa. Ele já não pode ter ali um cargo comissionado. E também não pode ter esse mandato eletivo. Tá? Por isso que ele fala que somente com relação aos advogados. Porque com relação aos outros já existe essa exigência. Não tem, né? Lógico que ele não vai ser, então, um juiz que tem esse tipo de coisa, porque ele já realmente não pode, em razão de outras regras aí que tem em outros estatutos, tá bom? Então, decorem aí que o advogado não pode ter, então, esse cargo comissionado, não pode ser diretor dessa empresa que tem contrato com a administração pública e também não pode ter mandato de caráter público. Os substitutos dos membros efetivos do tribunal serão escolhidos pelo mesmo processo que os efetivos, em número igual ao de cada categoria. Tá? Então, além dos membros efetivos, eles possuem seus próprios substitutos e os substitutos eles são escolhidos do mesmo processo, tem o mesmo processo de escolha e no mesmo número também. Os membros substitutos também têm os mesmos direitos, garantias, prerrogativas, deveres e impedimentos dos efetivos. Funciona da mesma forma para os substitutos. O tribunal elegerá para sua presidência um desembargador do Tribunal de Justiça. Então, olha aqui, muito importante, tá? Também esse artigo 4º. Esse artigo 4º de extrema relevância para a gente. Deixa eu só marcar aqui também, né? O artigo 2º, ele é muito importante. O artigo 4º, também extremamente importante, ele fala a respeito da presidência. O tribunal elegerá para sua presidência um dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Olha aqui, gente, que importante. Ele já fala quem que é o presidente do TRE. O presidente do TRE é sempre, então, um desembargador do TJ São Paulo. Sempre um desembargador do TJ São Paulo. Tá? Então, não pode ser um juiz de direito, não pode ser um advogado, não pode ser um juiz federal. Tem que ser um desembargador do TJ São Paulo. E ele vai servir por 2 anos. Aí a gente vai lembrar que normalmente, realmente, o TRE ele trabalha com essa questão de biênio, tá? Os mandatos aqui dentro do TRE São Paulo geralmente são relacionados a biênios, são 2 anos, de 2 em 2 anos troca. Aí ele fala, para servir por 2 anos contados da posse, cabendo ao outro o exercício cumulativo da vice-presidência. A gente viu que tem 2 desembargadores do TJ São Paulo. Um vai ser o presidente e o outro vai ser o vice-presidente. Vai ser sempre assim. Um é presidente e o outro é vice-presidente. Então, se você for um desembargador do TJ São Paulo, você que estiver, lógico, funcionando aqui no TRE São Paulo, você com certeza vai ser o presidente ou com certeza vai ser o vice. Tá? Então, cabendo ao outro o exercício cumulativo da vice-presidência e da Corregedoria Regional Eleitoral. Ele também, então, possui essa responsabilidade com a Corregedoria Regional Eleitoral. Então, um é presidente e o outro é vice-presidente e corregedor regional eleitoral. Sendo que presidirá o pleito e lhes dará posse o decano. O decano aqui está relacionado ali ao mais antigo, pessoa que tem maior antiguidade ali. Ele é que dá a posse e é ele que preside também a eleição. Muito importante artigo 4º e os seus parágrafos também. A gente vai terminar a nossa aula com os parágrafos aqui e deixar para a próxima aula depois para a gente continuar o nosso estudo. Parágrafo 1º. A eleição de que trata este artigo poderá ser feita por escrutínio secreto, mediante cédula oficial ou outro meio idôneo que contenha o nome de 2 desembargadores. Tá? Então ele tem aqui, embora tenha só 2 desembargadores, né, lógico, só tem 2 desembargadores do TJ São Paulo, ainda que tenha só 2, a eleição ela é feita por meio de uma votação secreta. Tá? E vai conter o nome dos 2 desembargadores ali. Se tiver empate na votação, considerar-se-á eleito o desembargador mais antigo no Tribunal de Justiça. Tá? Empate, quem ganha aqui é o desembargador mais antigo no TJ São Paulo. E se igual à antiguidade, o mais idoso. Aí, né, a antiguidade não tem a ver com idade, né? A antiguidade tem a ver com o tempo que a pessoa está exercendo aquele cargo
dentro do TJ São Paulo. Quem tem mais tempo de casa, tem mais tempo de TJ, possui aqui prioridade no momento em que for ser escolhido a presidência do TRE. Agora, se ambos tiverem a mesma antiguidade, aí vai ser escolhido quem for realmente mais velho. Às vezes um tem 55 anos, o outro tem 56 anos, os dois têm 25 anos de TJ São Paulo, né? E, sei lá, né? Então, no fim das contas, vai escolher quem tem 56 anos, pessoa mais velha. No ato da posse, o presidente e o vice-presidente prestarão compromisso, né? Então, quem ganhar vai virar o presidente, quem perder vira, lógico, o vice-presidente. No ato da posse, o presidente e o vice-presidente prestarão compromisso solene nos termos semelhantes aos dos membros do tribunal. Vagando o cargo de presidente do tribunal, assumirá interinamente a presidência o vice-presidente, até a posse do novo membro da classe de desembargador indicado pelo TJ, devendo convocar a eleição de que trata o caput na mesma sessão em que se der a posse ao respectivo membro. Pessoal, então vagou o cargo, o presidente do tribunal ali, ele saiu por qualquer motivo, pode ter terminado o biênio dele, por exemplo, tá? Então vagou o cargo de presidente, quem assume a presidência é o vice-presidente, mas ele assume só de forma interina, ele não assume de forma definitiva. Quando ele assume aqui aquele cargo de presidente, no lugar do presidente, ele vai assumir até a posse do novo membro da classe de desembargador, que vai ser indicado pelo TJ São Paulo. Depois que tomar posse esse novo desembargador, esse novo juiz eleitoral do TRE São Paulo, esse novo juiz do TRE São Paulo, vai ser convocada nova eleição na mesma sessão em que se der posse, tá? Então, no momento em que ele toma posse, também já faz eleição ali para decidir quem vai ser o presidente, tá bom? Então, é dessa forma aqui. Importante também esse parágrafo 4º, tomem cuidado com ele. E a gente, então, vai terminando por aqui o nosso estudo. Na próxima aula, a gente continua aqui do artigo 5º em diante, tá bom? A gente deu bastante importância aos artigos dessa aula porque eles realmente são muito importantes, eles caem muito em provas com relação à composição e com relação à eleição da presidência do TRE São Paulo. Pessoal, muitíssimo obrigado, tá? Um grande abraço para vocês e excelentes estudos. Até a próxima.